Bom dia! Meu nome é Theo, sou monitor do grupo de Edilamar e estou aqui hoje para gravar uma aula de revisão para vocês. Espero que todos estejam entendendo tudo que foi aprendido até agora. Caso você esteja tranquilo e acabou clicando aqui nessa aula, pode ficar também, vai ter bastante exercício para a gente estar resolvendo, para estar treinando aí se você realmente está aprendendo tudo, os conceitos, tudo certinho. Caso você esteja meio perdido, tentando entender mais ou menos a matéria, cola aí também, que a gente vai estar revendo tudo que foi ensinado até agora. É muito importante que vocês não saiam com nenhuma dúvida, porque todos os conceitos que a gente vai aprendendo agora, a gente vai estar utilizando nos próximos exercícios. Então, é importante que a gente leve esse conhecimento lá para frente. É isso. Tirem dúvida com o monitor. O monitor é carente, o monitor gosta que vá pedir ajuda para ele. Temos o Discord, temos muita galera aí para ajudar vocês a aprender, ok? Então, bora para a revisão. Bora lá então, já me apresentei. Lembrando que como a aula é gravada, é bom vocês anotarem suas dúvidas e levarem para os monitores. Então, bora lá. O que a gente aprendeu até aqui, né? Todas essas aulas, o que dá para a gente absorver disso tudo? Bom, a gente aprendeu primeiramente a criar então nosso HTML, criar nosso site, né? Então, eu vou codar aqui um código rapidinho e mostrar para vocês. E tá aí, apareceu oi. Tá aqui o meu site então, certo? Então, acabei de fazer o meu sitezinho baseado nesse modelo aqui. Lembrando da importância também do meta-char7 do TF8. Para que isso serve? Isso serve para a gente poder usar esses caracteres especiais que estão disponíveis na língua portuguesa, mas o pessoal lá que fala inglês, eles não usam. Então por isso que por padrão que não vem com os acentos e com C cedilha. Então, bora lá. E se o meu código der algum erro, né? O que eu posso fazer? A gente pode debugar o nosso código, ou seja, investigar o que está dando de errado nele a partir do console do nosso próprio navegador. Então, no caso do Google Chrome, apertando F12, vou mostrar aqui para vocês. Apertando F12 e vai aparecer aqui, vai vir nessa telinha assim, Elements, que vai estar mostrando o código do nosso site, que foi exatamente o que a gente acabou de escrever ali no nosso editor de texto. Entrando aqui em console também ele vai dar os status, ver como é que tá, certo? Então, e se eu tiver algum erro no meu site? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu escrevi errado o nome do meu arquivo. Em vez de escrever revisão, eu escrevi revião. Vou colocar lá para rodar. Agora eu vou atualizar ele aqui. E não deu alert, certo? O meu JavaScript ali não carregou. E tá até falando aqui também, ó. Não conseguiu encontrar. Arquivo não encontrado. Que deu erro. Então nisso eu posso entrar aqui no console muitas vezes, não está rodando do jeito que eu quero, eu entro aqui e vejo os erros que estão dando. Isso pode me ajudar a consertar o meu código. Certo? Bora voltar para o slide então. Como que era antes então, né? A gente olhava, pegasse um código desses assim, tava tudo bem cinza e tal. Não fazia tudo muito sentido ali, cheio de coisa que não entendo, um Z comercial do nada, um VAR. O que é VAR? Aquele negócio lá que o pessoal usa no futebol? Nada. Agora a gente olha isso aqui e já tem cor, né? Agora a gente sabe o que cada coisa significa. Então, bora analisar, bora relembrar cada um desses elementos. Então, primeiro esse var. O que esse var quer dizer, né? Var é de variável. Então, quando a gente quer guardar alguma coisa numa gaveta no nosso programa, a gente vai estar usando essa variável. Se a gente quiser guardar
um nome, algum número, qualquer coisinha assim que o nosso programa está utilizando, a gente usa a variável, certo? Então primeiro eu vou escrever var, que é para informar meu programa que o que vier na frente vai ser o nome da variável. Lembrando que o nome da variável não pode ter acento, não pode ter espaço, tem que ser tudo junto. O máximo que dá para fazer é usar um underline e após isso o valor. E tem os tipos de variáveis também, né? Então eu posso declarar como se fosse um inteiro, como se fosse um número decimal e como um texto. Bom, no caso do JavaScript, ele mesmo já identifica o que você está escrevendo e vai dar o melhor tipo de variável para o caso. Lembrando que quando for declarar um texto, a gente sempre tem que usar aspas duplas. Bom, além disso, a gente também vê esse negocinho aqui, o prompt, certo? O que o prompt faz? Bom, a função do prompt, então, é quando a gente quer receber alguma entrada do usuário. A gente quer que o nosso programa precise que o usuário digite a idade dele, por exemplo. Então, eu vou lá, vou usar o comando prompt e o meu usuário vai digitar. Além disso, também tem o alert, quando eu quiser mostrar alguma coisa para o meu usuário. E é isso, a função do alert é justamente mostrar aquilo que a gente quiser para o nosso usuário. Além disso, se eu quiser escrever algo e mostrar minha variável, isso aqui é muito importante também. Bora voltar lá para o código. Então eu não quero que apareça só o meu nome, eu vou querer que apareça seu nome é... Daí sim ele vai aparecer. Eu vou escrever então minha string entre as aspas duplas e vou colocar um mais com a minha variável, certo? Bora salvar. E atualizar o meu site lá. Qual é o seu nome? Theo? Seu nome é Theo. Perfeito. Bora fazer um exemplinho aqui também, quando eu quero fazer com duas variáveis aparecendo. Então, bora voltar lá pro código. Qual é o seu nome? Var sobrenome. Qual é o seu sobrenome? Daí eu depois, quando eu vou querer printar, eu vou colocar seu nome é e mostrar o meu nome. Depois disso, esse seu sobrenome é sobrenome. Caso aqui até deu erro, bora ver o que tinha acontecido. Ó, syntax error, argument list. No caso, então, eu escrevi alguma coisa errada. Esqueci de colocar o mais. Olha só, isso aqui é muito importante. Então, sempre que eu for somar, concatenar as strings, eu for juntar o que eu estou escrevendo, eu sempre tenho que colocar o maisinho aqui também, certo? Senão o meu código não roda. Então, bora atualizar aqui. Agora sim. Meu nome é Theo, meu sobrenome é Mota. Seu nome é Theo e seu sobrenome é Mota. Perfeito, tá funcionando. Bom, e o que são essas coisinhas aqui que a gente aprendeu também? Esses daqui são os operadores, eles são chamados de operadores lógicos e eles geralmente são aplicados para comparações. Então eu vou estar comparando o que tem desse lado com o que tem desse outro lado. No caso, a comparação é para ver se eles são exatamente iguais. Uma comparação AND é para ver se isso aqui é verdade e isso aqui também é verdade. Ou seja, aqui é mais utilizado para essa álgebra booleana, que é o verdadeiro e falso. Então, o e, os dois lados tem que ser verdadeiro. O ou, um dos dois lados sendo verdadeiro já basta. E o não, ele sempre vai inverter o que a gente tem. Esses operadores aqui, eles vão fazer comparações matemáticas. Então, o maior, se eu tenho, por exemplo, 3 é maior do que 2, então ele vai retornar verdadeiro. Caso eu colocasse 3 é maior do que 5, ele retornaria falso, certo? E é justamente com esses operadores de condição que a gente consegue colocar a condição do nosso if, que é o que a gente vai chegar. Aqui tem um meme do Patrick, onde está tendo a comparação. No caso é o zero declarado como inteiro, comparando com o zero declarado como string. No caso, o JavaScript ele aceita mesmo, que não acontece em outras linguagens.
Além disso, a gente também viu que quando a gente digita algo no nosso prompt, ele sempre retorna como um texto, certo? Agora a gente tem que transformar aquele texto em um número para poder trabalhar com ele. E para isso a gente deve usar as funções parseInt e parseFloat. Então, quando a gente usa parseInt, a gente vai estar transformando o que a gente tem como uma string, que está sempre representado por aspas duplas, em um número mesmo. E o que a gente tem em parseFloat faz exatamente a mesma coisa, porém com casas decimais. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora. Vou abrir aqui o meu editor de texto. Vamos criar um programinha bem simples, então. Bom, aqui a gente vai ter um programinha que ele vai estar recebendo dois números. O primeiro número a gente só vai estar utilizando o prompt, o segundo a gente vai estar utilizando o parseInt junto com o prompt e vai estar somando um para cada um deles e depois printando. Bora ver então o que vai dar em cada um deles. Bom, bora digitar um número então. Vamos digitar o número 5, por exemplo, e o número 5. O primeiro deu 51 e no segundo caso deu 6. Então é exatamente por isso que é interessante a gente usar o parseInt para poder, com os números que o usuário entrou, poder fazer operações. Certo? E o float faz exatamente a mesma coisa, porém com números com vírgula. Quando a gente for utilizar para fazer uma divisão, alguma coisa assim, é muito importante usar o parsefloat para médias, por exemplo. Bora rever então condicionais. Eu preciso que uma determinada situação ocorra para o meu código fazer algo. Então é justamente aí que vem se. Se uma condição ocorrer, eu quero que o meu programa faça uma coisa. Caso verdadeiro, execute isso. Traduzindo para o inglês, fica if. Aqui a gente tem nossa condição, onde ocorre uma comparação. E após isso, o nosso código que vai ser executado, caso verdadeiro. Além disso, a gente pode colocar também o se não, né? A minha condição foi especificada ou aconteceu? Daí aqui temos o caso positivo e aqui temos o caso negativo, caso minha condição que foi posta aqui não seja obedecida. Então ele vai executar isso. Isso é uma ferramenta muito poderosa para a gente na programação. Outra coisa que eu gostaria de reforçar aqui com vocês é sobre o aninhamento. É diferente de alinhamento, mas é realmente aninhamento. Então, nesse código aqui, como vocês acham que o programa vai funcionar? A gente tem aqui ó, o if, depois você vai executar, depois que verificar essa condição, ele vai verificar isso aqui. Ou você acha que ele vai primeiro fazer esse if e dentro desse if ele vai executar esse outro aqui? Ou seja, aqui tem que ser verdade, se não for verdade, ele vai executar esse if, esse outro. Ou vai ser que nem nesse caso 2, onde a condição 1 tem que ser estabelecida e a condição 2. Bom, nesse caso aqui vai ser executado o da esquerda. Por isso que é muito importante que vocês estejam utilizando chaves, estejam escrevendo o código da melhor forma possível para que facilite a leitura, para que ele possa sempre executar assim como é o esperado, entende? Isso vai facilitar a sua compreensão e a compreensão de outras pessoas que foram ver o seu código. O que tinha de revisão então é isso. Agora vamos partir para alguns exercícios, ver se vocês estão craque no assunto mesmo. E bora lá. Escreva um programa de banco que recebe o saldo da conta, imprime-o e verifica se a conta está em débito caso o saldo seja negativo. Vou abrir aqui meu editor de texto. Então, primeiro caso, ele vai estar recebendo o saldo da conta. Então, bora lá. A gente vai declarar uma variável chamada saldo. E a gente quer que ela seja igual ao número que possa ser quebrado, certo? Além disso, a gente quer que o nosso usuário possa inserir aqui o saldo da conta dele. Perfeito. O objetivo, então, é verificar se está devendo dinheiro para o banco, certo? Se o meu saldo for menor do que zero, eu vou querer, então, que ele faça o alert
E se não, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar um alert para o nosso usuário falando: você não está em débito com o banco. Uma carinha feliz. Perfeito, então. Bora rodar o nosso código lá e ver o que dá. Vamos colocar o nosso saldo, por exemplo, então é menos 10. Estou em débito com o banco. Triste. Agora eu posso tentar aqui também de novo. Se for 10, você não está em débito com o banco. Perfeito. Bem simplesinho, bem tranquilinho. Agora bora deixar um pouquinho mais difícil. Então quando eu tenho múltiplas condições, ou seja, se o x for maior que zero, eu quero que ele faça uma coisa. Se o x for menor que zero, eu quero que ele faça outra coisa. E se ele não for nada disso, no caso seja igual a zero, eu quero que ele faça uma outra coisa, então. Então temos múltiplas condições. A lógica é bem simples. O que pode acabar confundindo mesmo seria como escrever isso tudo. Então para escrever é sempre importante se lembrar das chaves para definir cada uma do que vai acontecer dentro dos códigos. Quando a gente quer inserir uma outra condição, a gente tem que colocar esse else if, certo? Quando a gente coloca o else if, a gente coloca uma outra condição para depois colocar o else. Bora fazer mais um exercício então. A gente tem que escrever um programa que recebe 3 números inteiros e mostra a maior diferença entre eles. Bora para o editor de texto então. E eu vou escrever como que tem que ser meu código. Vamos fazer o meu pseudocódigo. Ele primeiro vai ter que receber 3 números. Depois disso, eu tenho que fazer a maior diferença entre eles. Vamos supor então que eu tenho 3 números. Vamos lá, o N1, o N2 e o N3. Para eu calcular a maior diferença, vamos supor então que o N1 é maior que o N2, maior ou igual a N2. E o N2 é maior ou igual que o N3. Nesse caso, a maior diferença vai ser se eu pegar o meu maior e subtrair pelo menor, certo? Então seria M1 menos N3. E assim a gente pode ir fazendo para todas as outras possibilidades. Ou seja, N1 maior ou igual a N3, que é maior ou igual a N2, tem que fazer N1 menos N2. Então eu vou dar uma acelerada aqui para ficar um pouquinho mais rápido. O pseudocódigo nesse programa é esse. Para cada um desses, a gente quer que uma condição aconteça. Então, bora transformar esse nosso pseudocódigo em um código JavaScript de verdade. Primeiro eu vou ter minha variável N1, vai ser o par seguinte, no que o nosso usuário digitar. Bom, e para a gente ver se encontra na nossa primeira condição, o que a gente tem que fazer? Bora fazer um if, então, N1 maior ou igual a N2 e N2 maior ou igual que N3. Se isso acontecer, eu vou querer que ele faça um alert de N1 menos N3. Se isso não acontecer, mas essa outra condição acontecer, então eu quero que ele faça uma outra coisa. Se não essa outra coisa acontecer, que N2 maior ou igual que N3 e N3 maior ou igual que N1. E por aí vai. Eu vou dar uma acelerada aqui então, que é só a repetição dos casos. Bora testar esse código então. Vou colocar então, por exemplo, meu N1 é igual a 1, meu N2 é igual a 2
Meu N3 vai ser igual a 7. Então tá certo, né? Ele fez o 7 menos 1, que deu 6. Perfeito. Bora fazer então isso daqui sendo igual a 10, igual a 1, igual a 1. Certinho, tá funcionando então. Bora pro próximo exercício. Ó, vamos escrever um programa que recebe uma letra e diga para o usuário se ela é vogal ou consoante. Vou aqui entrar no editor de texto. Bora apagar esse código que a gente fez na última. Vamos lá então. Eu vou receber a entrada e vou comparar se ela é vogal ou consoante. Primeiro eu vou fazer a variável e receber o comando do usuário. Certo, a gente já recebeu a nossa letra. Agora a gente quer definir uma condição, né? If for, vou colocar como comentário aqui, for vogal, então ele vai realizar tudo que está aqui embaixo. Caso não seja, a gente já pode garantir que então ela é uma consoante. Então eu posso dar um alert, é consoante. E como que a gente faz para saber se ela é uma vogal? Bom, eu vou escrever utilizando os operadores de comparação que a gente já aprendeu. Então, ou ela é A, esses duas barrinhas retas significa ou. Então, ou ela é E, ou ela é I, ou é O, ou é U. Certo? Bora fazer então primeiro do A. Eu vou abrir parênteses aqui. Se minha letra for igual a A, porém a gente tem tanto A minúsculo quanto A maiúsculo, né? Então, dentro desse parênteses aqui, eu vou colocar ou letra igual a A maiúsculo. Ok? Bora agora repetir isso daqui, tanto para o E, quanto para o I, para o O e para o U. Perfeito. Então, se isso aparecer, eu vou querer que dê um alert e fale. É uma vogal. Se não, eu vou querer que ele dê o alert e diga. É uma consoante. Bora botar para rodar então esse código. Se uma letra é uma vogal. Perfeito. Se eu colocar, por exemplo, C, é consoante. Se eu colocar A maiúsculo também, é uma vogal. Certo? Bora fazer esse exercício aqui. Juliana está desmaiada. Ou no caso, estava. Juliana estava tão cheia de trabalhos e provas para fazer que por isso andou dormindo pouco e acabou doente. Assim, de quarta até sexta vai precisar tomar um remédio de gotas, um comprimido e suco de laranja, cada um em um horário diferente. Faça um programa que receba o dia, quarta, quinta e sexta, e o horário, manhã, tarde ou noite, e diga se ela precisa tomar alguma coisa e caso precise, o que. Toda manhã, Juliana precisa tomar suco de laranja. Quarta e sexta, ela precisa tomar remédio de gotas à tarde. Na quinta, ela precisa tomar um comprimido à tarde e à noite. Bora lá para o nosso editor de texto, então. É que eu vou ter que receber uma entrada dia e a entrada período. E agora, dependendo do dia e do período, ela vai realizar alguma coisa. As nossas entradas vai ser o quê? Quarta, quinta e sexta. Se for, por exemplo, de quarta, manhã ela tem suco, à tarde o remédio conta-gotas e só. Na quinta, amanhã tem o suco, à tarde tem comprimido e à noite tem comprimido também. De sexta, amanhã tem suco e à tarde tem o remédio conta-gotas. Ok, então a gente tem já as nossas condições, o que cada coisa tem que fazer. Bora transformar isso no código, então. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é ter a minha entrada. Então, eu vou ter a minha entrada dia. E isso vai ser o que o usuário digitar. Além disso, eu vou ter que ter período também.
E o usuário que vai ter que digitar para mim. Bom, se meu dia for quinta e período for manhã, eu vou querer fazer um alert dizendo hora do suco de laranja. Mas agora, se for no período da tarde, eu vou querer que eu faça um alert dizendo comprimido. E se for à noite, eu vou querer fazer um alert falando hora do comprimido. Eu tinha esquecido da quarta aqui, né? Bora fazer o da quarta também. Se dia for igual a quarta, agora eu posso até dar um Ctrl V aqui, né? Por conta dos períodos. Bom, na quarta ela também tem esse daqui. No período da manhã tomar o suco. E à tarde, em vez de tomar o comprimido, seria o remédio conta-gotas. E de noite, ela não toma nada. Perfeito. E agora o da sexta. Também tem o suco pela manhã. À tarde também é o remédio conta-gotas. E de noite também não tem nada. E agora eu jogar aqui um else com esse alert. Certo? Bora jogar esse else também nos outros. Uma outra coisa que dá para fazer aqui também, em vez de ser if, ser um else if. Certo? Aqui eu posso jogar aquele else de novo. Bom, acho que o código é isso. Vamos testar agora para ver se ele está funcionando. Se eu colocar segunda, é para aparecer que não preciso tomar nada. Exatamente. Se eu colocar, por exemplo, quinta de tarde, é para aparecer alguma coisa. Perfeito. Então, nosso programinha aqui está funcionando corretamente. Vamos agora, então, para o nosso último exercício. O programa de agora é o mesmo que o programa de desafio da aula 2. Na diferença é que agora a gente pode usar um if, a gente pode usar uma condição para verificar se a raiz vai existir ou não vai. Então, bora botar a mão no código. Primeira coisa, então, que ele tem que fazer é receber 3 entradas. Depois disso, ele vai calcular o delta, verificar o valor de delta, e só depois que ele vai calcular o x. Bora declarar nossas variáveis, então. Agora a gente vai ter que calcular o nosso delta. Então, nosso delta vai ser d vezes b menos 4 vezes a vezes c. Certo? Agora, se o nosso delta for menor do que zero, eu vou querer que envie um alert dizendo não existe raiz para essa função. E se o delta for igual a zero, então só vai existir uma raiz para a função. Agora eu vou ter que calcular o x. Então aqui eu posso apagar tudo isso. Meu x vai ser igual a menos b. Aqui não importa se eu vou fazer mais ou menos a raiz de delta, porque só vai existir um. Então, praticamente os dois dão o mesmo resultado. Para a gente poder calcular a raiz quadrada, a gente vai usar essa função math.squared do JavaScript, que vai calcular a raiz quadrada para a gente. Então, a raiz quadrada de delta e por fora 2 vezes a. Só que isso aqui também tem que estar dentro dos parênteses, porque senão ele primeiro vai dividir por 2 para daí multiplicar por a. Então, por isso que tem que estar aqui dentro dos parênteses. Depois a gente pode fazer um alert desse x. Vou colocar também aqui os pontos e vírgula. Quando eu tiver duas raízes, vai ser exatamente a mesma coisa, né? Só que a diferença é que eu tenho o x1
meu x2. Agora eu vou querer que ele mostre o alert dos meus dois resultados. Então, a intuição é colocar x1 mais x2. Só que se eu fizer isso, vai estar ocorrendo uma soma com tanto o resultado do meu x1 quanto o resultado do meu x2. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou estar utilizando a entrada A igual a 1, B igual a 5 e C igual a 6. Salvar aqui e rodar lá no meu site. Então, 1, 5, 6. Ele deu menos 5. O que acontece? A saída esperada era que fosse menos 2 e menos 3. E ele somou essas saídas. Então o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Eu posso vir aqui, abrir aspas, dar um espacinho e colocar um mais de novo. Porque daí o que ele vai estar fazendo vai ser juntar, concatenar esse número com esse espaço e depois esse espaço com esse outro número. Então ele vai aparecer os dois números. Posso até colocar um E aqui. Então voltando para o meu site. Então é 1, 5 e 6. Menos 2 e menos 3, certo? Então esse aqui foi o exercício. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para os monitores. Vai ter... Vou deixar aqui alguns exercícios. Vocês, qualquer coisa, pausem o vídeo aí e podem tentar. Fica como dever de casa. Vamos lá então. Vou só passar aqui para vocês, para quem quiser fazer mais exercício. Tem esse nível fácil. Esse é um programa que recebe 5 números e mostra qual é o maior deles. Tem um que é nível médio. Dada essa função, peça para o usuário um par de coordenadas x e y e verifique se ele está no gráfico da função. E tem esse aqui que seria o nível difícil. Então, receba as medidas dos 3 lados de um triângulo, mostre para o usuário se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Que são aqueles... Caso o triângulo não exista, o triângulo tem que mostrar para o usuário o triângulo não existe. Por hoje é isso. Tentem fazer aí os exercícios para casa, peçam ajuda para os monitores. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários também o que vocês acharam, sugestões e melhorias. Uma boa semana aí para vocês e até mais.